A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Bom dia, tudo bem? Então, hoje, domingo, 1º de março de 2026, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para a partir de agora levar até você com muito carinho, com muito prazer, o nosso programa Cristo Vive, programa esse de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, pároco da paróquia de São Pedro e São Paulo e capelão da nossa Faculdade Católica de Anápolis, o padre Wellison Borges, e filho ilustre de Santa Rosa de Goiás. Padre Wellison Borges, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, nossos irmãos e irmãs, que alegria nossa estarmos hoje aqui nesse domingo. Eu desejo a todos boas-vindas também ao nosso programa Cristo Vive. Você permite que a gente possa entrar na sua casa, entrar na sua vida, no seu carro, aonde você está nos acompanhando dos diversos pontos aqui de Anápolis. É bom estar com vocês para que nós possamos meditar hoje o Evangelho, comunicarmos a vocês as notícias da igreja e receber também o testemunho de tantas pessoas boas aqui que fazem parte também da nossa programação desse dia. É verdade, e nessas pessoas boas quero cumprimentar aqui a nossa grande amiga, vizinha aqui do estúdio, seu Altaú, dona Cleonice. Durante muitos anos vivenciaram aí muitas realidades do SCC. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse importante movimento dentro da igreja. Também o meu compadre Gilmar, arquiteto, participa aqui na paróquia São João Batista, juntamente com a sua esposa, Valquíria, seus filhos, né? Família muito grande aqui em Moraes, aqui da região, que tem um legado muito grande aqui na edificação dessa paróquia. Na pessoa desses casais, a gente cumprimenta e saúda todos os amigos ouvintes. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O que a Santa e Amada Liturgia prepara para nós neste Evangelho, amigo? Meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade então ao nosso tempo quaresmal, a igreja vai nos mostrar e falar hoje do Evangelho de São Mateus, da transfiguração de nosso Senhor Jesus. É um evangelho que ele vem de uma forma muito bem escolhido, porque ele tem uma mensagem já no começo da quaresma para nos dar. Vai falar que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte, e ali diante deles ele se transfigurou. E naquele momento de glória apareceu do lado de Jesus Moisés e Elias, que aqui significam, né, a lei e os profetas. Depois Jesus ele fala para os apóstolos, né, não contais para ninguém. E depois temos também a voz que vem do céu que diz: esse é meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai-o. E os discípulos ficam muito assustados e Jesus então, depois dessa visão, dessa transfiguração. Notemos aqui por quê, meus irmãos, por que Jesus ele se transfigura nesse momento para os apóstolos? O que a gente pode aprender na quaresma de uma transfiguração? A mensagem é muito clara, ela mostra a antecipação da glória. A transfiguração ela serve para fortalecer a fé dos discípulos. Você, hoje, nesse momento, quando você passa por um momento de dificuldade, uma situação que te joga no chão, abala a sua fé, a lembrança das coisas boas, dos bons momentos com Deus, também dá força para a gente sair das nossas dificuldades, das nossas crises, dos nossos momentos assim que a gente não está bem. Então a transfiguração ela vai servir para o apóstolo, para quando eles estiverem no pé da cruz. Aqui é outro monte, né? São dois montes que estão conectados. O Monte Tabor da Transfiguração e o Calvário, o Monte Calvário, que ali naquele lugar os apóstolos deveriam terem se lembrado dessa glória, porque quando você está diante do Calvário da vida, você só vai ver a cruz, você só vai ver a dor, o sofrimento. Você não pode esquecer que quem está ali na cruz pregado é Jesus, mas aquele mesmo que transfigurou-se diante de nós, diante da nossa vista, para aumentar a nossa fé. E a voz do Pai também, ela te mostra isso. Esse é meu filho amado, escutai-o. Então, meus irmãos, não deixe, não fique só
somente vendo o sofrimento. Não deixe o mundo ofuscar, a dor ofuscar a sua visão. A sua visão tem que ir mais além, ela tem que ir se dirigir para o céu, para a glória. A cruz, quando ela tem um sentido, a cruz quando ela não está vazia, a cruz quando ela tem nosso Senhor Jesus que nos fortalece, essa cruz quando ela realmente tem um sentido na vida, ela leva a gente para a glória. Então é isso, vamos pedir a Deus, né, que nos ajude, nos inspire, nos abençoe e nos fortaleça a nossa fé, que a transfiguração de Jesus transfigure também o nosso coração. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Mas, padre, eu me reportando aqui, quando eu fui falar as funções do senhor assistente eclesiástico da comunicação na diocese, é o porta-voz da diocese de Anápolis, assumiu a paróquia de São Pedro e São Paulo, com 2 capelas, e a igreja ainda pediu para que fosse capelão na Faculdade Católica de Anápolis. Ou seja, a vida de padre também não é fácil. A gente vê aqui o padre Edmilson na catedral, também é vigário-geral da diocese. Em muitas situações, ele faz, às vezes, do bispo, numa crisma ou outra situação, é lógico, delegado pelo senhor bispo Dom Valdemar. A gente pega, né, inúmeras situações de pessoas que têm várias funções dentro da igreja. O padre Anevair, que falou que no último programa, além de ser reitor do seminário, ainda é o diretor da Faculdade Católica. Vida de padre não é fácil, padre. Meus irmãos, a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que ocupar nosso tempo com as coisas de Deus. Eu sempre vejo muita gente assim reclamando que não tem tempo, mas não sabe ocupar o seu tempo com coisas importantes. E graças a Deus a igreja nos dá essa oportunidade para não ter ociosidade. Então, é no trabalho que Deus também santifica cada um de nós. Então, se o trabalho realmente é de Deus, Deus até multiplica também o nosso tempo e essas coisas acontecem. Graças a Deus a vida de padre, isso reforça mais ainda como que a igreja é sábia, né? A nossa forma de vida, a nossa vivência, a gente renuncia a uma família, mas tem um sentido, mas para uma missão. A missão é isso, é se doar-se totalmente, e com certeza nós somos agradecidos a tantos padres e irmãos que hoje assumem com esse compromisso o seu ministério sacerdotal. Os nossos freis aqui, né, no qual eu mando um grande abraço para o Frei Claro e o Frei Aloísio. A gente vê realmente como que eles evangelizam tanto por meio do rádio, e não é fácil. Vocês mesmos que acompanham aqui a rádio Voz do Coração Imaculado, vocês veem como que não falta boa programação. Você liga a rádio aqui no 107.7 e você já vê o tanto que é muito bem feito essa programação. Alguém por detrás está aí. Então, nossos parabéns também aos nossos freis que sempre estão nos ajudando e abrem as portas para que a nossa diocese possa comunicar a vocês. Nosso abraço também a Dom Valdemar, nosso bispo diocesano, que está sempre conosco, nos ajudando, nos dando essa bênção especial no nosso trabalho e confiando missões a nós. Então, muito obrigado, Dom Valdemar, também, a sua acolhida aqui na nossa diocese, realmente muito bem acolhido, e Deus abençoe muito o seu ministério e o seu pastoreio. É verdade. Então, nós vamos ouvir agora o Padre Cássio, Comunidade Católica Nova Aliança. Padre Cássio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Tempo de catequese. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Wellison, bom dia a você, querido ouvinte, e o nosso programa, que é o Padre Cássio, da Comunidade Nova Aliança. Venho aqui hoje fazer um convite muito especial para você, para todos nós católicos que amamos, né, a Santa Missa, amamos a Eucaristia, desejo conhecer melhor, né, sobre a missa, né, poder participar melhor também, vida mais frutuosa também, mais consciente da Eucaristia. Teremos aqui na comunidade a jornada sobre a missa, dia 16, 17 e 18 de março, segunda, terça e quarta-feira, a partir das 19 horas. Essas 3 noites, iremos meditar um pouco, né, sobre a missa. Na primeira noite, dia 16, iremos falar sobre a espiritualidade da missa, segundo os místicos da igreja. No dia 17, com o Padre Eduardo, teremos o aspecto sacrificial da missa. Entender a missa como sacrifício memorial desse único sacrifício de Jesus na cruz, né, que se torna presente, né, em cada Santa Missa. Queremos encerrar na quarta-feira com o Padre Rafael, falando sobre a mistagogia da Santa Missa, parte por parte, né? Então, a oportunidade de nós crescermos, né, na graça de Deus, a nossa experiência
de fé, do nosso amor a Jesus na Eucaristia, participando de maneira mais consciente, mais frutuosa também da Eucaristia. Aproveito para agradecer também a oportunidade, mandar meu abraço também ao Paulo Amparo, Padre Wellington, Deus abençoe a vocês nessa grande missão. Um abraço, fique com Deus. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Cássio. Padre, que iniciativa muito interessante da comunidade católica Nova Aliança. Padre Cássio, com esses 3 dias de formação ali na comunidade, a explicação da missa parte por parte. Como isso vai ajudar mais ainda as pessoas a participarem da Santa Missa e realmente entender o seu significado de cada etapa, de cada momento ali durante a celebração. Muito bem, Padre Cássio, um grande abraço, nosso irmão, amigo no Ministério Sacerdotal. Padre Cássio, ele é da comunidade Nova Aliança, aqui em Anápolis, e eles estão com um grande projeto. Eu acho que é realmente necessário. Todos nós deveríamos fazer isso, explicar para os fiéis a missa, o passo a passo dela, e essa jornada sobre a missa, inclusive os temas realmente são muito importantes, são temas que vai nos acrescentar muito na nossa vida espiritual. Só você olhar aí os títulos, né, de cada palestra que acontece agora, no dia 16, 17 e 18 de março, às 19 horas, lá na comunidade Nova Aliança. Olha que temas mais importantes: a espiritualidade da missa, o aspecto sacrificial e a mistagogia, que é a missa parte por parte. Então, você que realmente ainda não conhece tudo aquilo que nós vivenciamos na Santa Missa, eu acho que está passando da hora a gente poder realmente procurar um curso, um momento formativo, um momento de espiritualidade para a gente aprender. Então, muito obrigado, Padre Cássio. E você também, meus irmãos, que ouvem, escutam esse programa, se inscreva também lá na Nova Aliança para participar da jornada sobre a missa. É verdade, também quero mandar um abraço aqui para a Dona Ivone, que faz parte da diretoria aqui da emissora da Rádio Voz, Frei Militão, Frei Lúcio, que com muito carinho aqui na Sonoplastia prepara esse programa com muito carinho, com as vinhetas, para levar até você com a melhor qualidade possível. Agora vamos ouvir o Frei Almir, vamos ouvir alguns sacerdotes agora sobre essa realidade belíssima da qual a igreja está vivenciando no mundo inteiro, que é o período da Quaresma. Frei Almir, paz e bem, o que o senhor poderia partilhar para nós? Tempo litúrgico. Queridos pais e bem, estamos nesse tempo tão belo, mas que belo e intenso. Na quarta-feira de cinza entramos no deserto com o Senhor. E a igreja propõe esse tempo de oração, jejum, penitência, as práticas da piedade, da devoção. Assim, eu sugiro para vocês, nesse tempo da Quaresma, a caminhada penitencial. Em algumas paróquias da nossa diocese é praticado a caminhada penitencial pela manhã. Então, assim, convido a você, o senhor, a senhora, você jovem, a oferecer a caminhada penitencial. No caso nosso, no Recanto do Sol, às 6 horas da manhã, às sextas-feiras, nós temos a caminhada penitencial e em seguida a Santa Missa. Faça essa realidade acontecer em tua vida, na maior intimidade com o Eterno, com o Divino, com o Senhor no deserto. Paz e bem, que o bom Deus vos favoreça. Obrigado, Frei Almir. Agora vamos ouvir o Padre Edmilson, pároco da Catedral do Senhor Bom Jesus e também o vigário-geral da nossa Diocese de Anápolis. Padre Edmilson. Meus amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos num grande retiro quaresmal em preparação para a festa solene da Páscoa. Somos convidados a rezar, a fazer jejum e a praticar a caridade. Numa forma concreta de observância quaresmal, eu sempre faço a opção, não só para a Quaresma, mas para cada dia, a purificação passiva. O que seria isso? Receber das mãos de Deus a cada dia o que o Senhor permite na minha existência, sem murmurar. Ou seja, o meu propósito é não reclamar da vida, porque murmuração é a oração que agrada ao cão. Sejamos felizes, louvando e agradecendo a Deus por tudo, porque do louvor Deus habita e Ele nos abençoa. Na murmuração, nós agradamos o inimigo e aí sim, cada vez mais, ele nos estimula a fazer o mal. Sejamos vigilantes,
aceitando das mãos de Deus o que Ele permite na nossa existência. O nosso muito obrigado ao Padre Edmilson. Agora vamos aqui pertinho, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Padre Luiz Lemos. Só atravessar o trevo aqui do Avan, a gente já chega no território paroquial do Padre Luiz Lemos. Padre Luiz Lemos, o que o senhor poderia partilhar para nós nesse período de quaresma, amigo? Nós estamos no tempo da quaresma, tempo forte para nós, da igreja, e fazemos muitos propósitos. E um propósito que eu quero indicar hoje é o propósito da caridade. Tão importante, tão necessária para as famílias carentes e necessitadas. Esse tempo quaresmal nos ensine a termos um olhar de misericórdia e um gesto de caridade. Deus abençoe. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Luiz Lemos. Padre, na Bíblia já fala, né? Vários membros, mas a cabeça é uma só, né? Vários padres falaram as realidades da qual estamos vivenciando, que é a quaresma, de formas diferentes, mas o intuito, a intenção, a doutrina da igreja é a mesma. Eles falaram de formas diferentes, mas reportando aos amigos ouvintes para a mesma situação. Muito bem, meus irmãos, como o Paulo mencionou aqui, nós ouvimos os nossos irmãos, os sacerdotes, porque o tempo da quaresma é um tempo de penitência, é um tempo em que a igreja se veste de roxo para mostrar a sua penitência que ela faz. A penitência que não deve ser uma coisa somente exterior, mas tem que ser algo que vem do profundo nosso coração, que é, com certeza, transmitida e mostra também em diversos aspectos. E, meus irmãos, como é importante, né, como os nossos irmãos falaram, você ter gestos externos também para viver esse tempo da quaresma. Vejamos, o Frei Almir mesmo mencionou a respeito das procissões, como que a gente tem que realmente se colocar em caminho, fazer penitência. E uma procissão é uma forma muito boa de penitência, porque te expõe, mostra a sua fé, mas não te expõe, mas faz você mostrar Jesus para as pessoas. É uma exposição da fé, mostrar para as pessoas o sentido daquilo que nós acreditamos. Então, quando você vai junto em uma procissão, aquilo te ajuda, aquilo te dá força, aquilo te renova. Porque quando a gente caminha sozinho é triste, mas se você caminha animado por outras pessoas que vai junto de você, isso te puxa. Então a procissão realmente da penitência, eu recomendo para vocês, quem não foi ainda nessa quaresma, vá, porque você está perdendo graças, está perdendo indulgência, você poderá se converter mais ainda pelo caminhar. O povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, Deus queria que eles caminhassem 40 anos, tinha um sentido espiritual nisso também. Então vamos participar, como o Frei Almir falou, e o Padre Edmilson, né, que bênção, que ele nos dê esse ponto tão importante da vida espiritual, que é uma coisa mais simples do mundo, não reclamar da vida, porque no louvor Deus habita. Não murmurar, não questionar, não ficar reclamando da vida, os questionamentos. Se a gente for reclamar, a gente vai ver que a gente é a pior pessoa do mundo. A gente sempre vai ter argumento pra gente mostrar que nós somos perseguidos, o universo conspira contra nós, né? Igual o povo fala, não, mas o povo às vezes fala isso. Tudo conspira contra a minha pessoa. Meus irmãos, se você reclamar, você vai ter sempre argumentos a favor da reclamação, então pare logo de uma vez. No louvor Deus habita, louvar a Deus. E o Padre Luiz Lemos, né, nos chamou a atenção para a caridade, como que é importante. Realmente, como é importante fazer caridade, como é importante a gente ajudar as pessoas e a amar o irmão. A Madre Teresa de Calcutá dizia, né, a pior pobreza é não se sentir amado. Então vamos realmente colocar em prática o nosso amor pelo nosso próximo. É verdade. Amigo ouvinte, esse final de semana nós tivemos aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Anápolis, um encontro de todo o regional Centro-Oeste no que diz respeito às realidades do ECC. E nós estivemos lá e primeiramente conversamos com Dom Damival Milagres Coelho, ele que é bispo auxiliar aqui da vizinha Arquidiocese de Goiânia e ele é o assistente nacional do ECC. E com ele nós falamos um pouquinho. Dom Damival, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A Igreja no Brasil. Bom dia a todos, quero saudar aqui o Dom Valdemar, na sua pessoa, todos que compõem essa diocese tão querida que é Anápolis. É com muita alegria que venho participar desse encontro de formação do ECC, do Centro-Oeste, do Regional Centro-Oeste, como assessor bispo referencial nacional do ECC, venho com muita alegria
para compartilhar com os casais este momento formativo, dar também uma palavra de ânimo e também de formação, de orientação para os casais. É uma alegria viver esse encontro porque é a oportunidade que os casais têm de reavivar no seu coração o entusiasmo, a alegria, o compromisso com a missão. Que legal. Dom Damival, e como o senhor, como assistente nacional do ECC, tem essa visão marco a nível de Brasil, desse setor tão importante da igreja, como que o senhor vê a soma dele em todo o processo de evangelização da igreja, sobretudo aqui no Brasil? Então, o ECC no Brasil, ele tem um objetivo muito claro, que é formar casais para serem inseridos na missão evangelizadora nas paróquias. Então, o ECC é um movimento eclesial, mas que não pode ser fechado. Ele não existe para que os casais permaneçam simplesmente nele, mas que a partir dele, da experiência vivida nos encontros que se realizam em cada paróquia, os casais possam se inserir também na missão pastoral de cada paróquia, e, sobretudo, se comprometer com a missão evangelizadora. Então, o ECC quer ser um apoio para despertar novas lideranças, fortalecer espiritualmente, sobretudo os casais, para se comprometer com a missão evangelizadora da igreja, inserindo-se também nas pastorais. Dom Damival, como o senhor falou, os casais, a família, a igreja sempre defende a vida desde a sua concepção. Família deixada por Deus, essa área divina dentro da Santa Igreja. Esse é mais um reflexo da igreja no que diz respeito ao fortalecimento, ao cuidado das famílias, o ECC. Sem dúvida, porque o ECC tem uma preocupação primeira de fazer com que cada casal faça uma experiência do encontro com Cristo. O casal é o responsável pela família, de gerar filhos, cuidar dos filhos, cuidar da vida. Portanto, é um trabalho que se volta para o casal, para que o casal possa ser, de fato, capaz de garantir que a sua família seja uma igreja doméstica. Então, trabalhar com os casais é ajudá-los na vivência da missão enquanto esposo, esposa, na relação matrimonial, mas, sobretudo, na sua missão também de pai e mãe, na educação dos filhos e garantir que a família seja, de fato, a igreja doméstica, o santuário da vida. Dom Damival, para que possamos já quase concluir, o senhor como assistente nacional, eu pediria que o senhor deixasse 2 conselhos. Primeiro, as pessoas que vivenciaram o ECC de uma forma ou outra não estão tão atuantes, e depois também as pessoas que estão nos escutando agora e de repente dentro ali da sua paróquia possa dar o nome, possa ver as possibilidades de conhecer esse belíssimo movimento dentro da igreja. Então, aqueles casais que já participaram, depois se afastaram, eu aqui incentivo que possam retornar a essa experiência, né? Assim como a pessoa foi ajudada ao participar de um encontro, que essa experiência que você fez, você possa garantir para que outras pessoas possam também vivê-la. Então é necessário que quem já participou do ECC que continue participando para ajudar e garantir que outros casais façam a mesma experiência. E depois a gente, claro, deixa uma mensagem aqui para que todas as pessoas que ainda não participaram e queiram participar, que possam se inteirar das atividades programadas no ECC em cada paróquia e assim possam se oferecer, conversar com o padre e procurar participar de fato de algum encontro, de alguma atividade que o ECC promover. Sobretudo o encontro de casais com Cristo, né? Tudo começa por esse encontro, né? Então quem tem desejo de participar, procure se informar melhor na sua paróquia. Dom Damival Milagres Coelho, assessor eclesiástico nacional do ECC e bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade ao falar aos nossos amigos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos. E desejo nessa oportunidade que esse caminho da Quaresma possa preparar a todos para uma feliz e santa Páscoa. Muito bem, o nosso muito obrigado a Dom Damival Milagres Coelho, bispo auxiliar aqui de Goiânia e assistente nacional do ECC. Agora vamos ouvir com um grande amigo que tem programa aqui na nossa emissora, a oração da manhã, a oração da noite. É um bispo muito conhecido, muito querido no Brasil inteiro, que é Dom Adair, bispo da Diocese de Formosa. Dom Adair, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo.
uma vida consagrada a Jesus Cristo. Bom dia, Deus abençoe você que fala comigo aqui e você também que nos assiste, razão de ser dessa emissora. Dom Daí, a última vez que nós falamos com o senhor foi num dia de sofrimento da Diocese de Anápolis, mas também de muita alegria, porque nós cremos piamente na ressurreição a partir da Páscoa do seu irmão no ministério episcopal, Dom João Wilk. Sim, Dom João foi um baluarte para essa diocese, né? Na sua simplicidade franciscana, no seu silêncio, um homem de oração, um bom teólogo, e eu creio que ele quis dar tudo de si como deu a essa diocese, mesmo vindo da Polônia, um lugar tão distante, um lugar tão bonito, tão aprazível, mas ele quis ser esse missionário franciscano aqui, e aqui consumiu sua vida como a vela se consome no altar, por amor à igreja, por amor ao povo. Nos ajudou também muito no Centro-Oeste, na reunião dos nossos bispos, com as suas pontuações sempre muito objetivas. Dom Aldair, estamos aqui nesse momento na Diocese de Anápolis, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no congresso do Regional Centro-Oeste do ECC. Esse setor da igreja faz um bem enorme para a igreja e no automático para as famílias. Sim, o Encontro de Casais com Cristo já vai para os seus quase 55 anos, criado em 1970 pelo padre Alfonso Pastores, em São Paulo. E não é só o ECC, tem também a parte ligada às crianças, o ECRI, aos adolescentes, o EAC, e também aos jovens, JC, às viúvas e viúvos, o EC. Então é todo um conjunto que o padre Alfonso pensou para realmente dar vitalidade à família. Então o Encontro de Casais é muito importante, nós estamos aqui nessa reunião, é a reunião do Centro-Oeste, com o padre Lindenberg, que é o diretor espiritual, o casal aqui, Otávio e Ivânia, aqui de Anápolis, que é o casal regional Centro-Oeste, com os casais diocesanos e seus conselhos setoriais. E o encontro está sendo muito bem proveitoso, é um encontro fraterno, é um encontro que ajuda muito os casais a se animarem e os padres também, nesse trabalho de evangelização da família. Nós já estamos caminhando para 4 milhões de casais no Brasil, que vivenciou o ECC. Também fora do Brasil o encontro está muito bem no Canadá, em Toronto, em Montreal, onde foi implantado há uns 10 anos atrás, está fluindo muito bem. E agora se prepara para a implantação do encontro de Casais com Cristo em Boston, nos Estados Unidos. O pessoal está pedindo, vai implantar primeiramente com os brasileiros, depois expande também para o pessoal de lá. No Canadá hoje o material já foi todo traduzido para o francês, para facilitar também a participação dos canadenses. É o Brasil exportando aquilo que é bom, aquilo que é evangelização real da família humana. Dom Daí, o senhor também é líder de acesso como bispo nas redes sociais. Os programas do senhor, por exemplo, aqui nós transmitimos hoje no Brasil inteiro, no exterior, um grande momento de evangelização, de espiritualidade. O senhor teve essa brilhante ideia, tanto a oração da manhã, a oração da noite, e com certeza ajuda muito na formação, na direção espiritual das pessoas e, por que não dizer, na melhor formação das famílias. O nosso programa Oração da Manhã, ele nasceu em 2008, na Diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Quando ali eu cheguei, tinha uma freira que fazia o programa Oração da Manhã na rádio, mas um dia ela me chegou: Dom Dário, o senhor podia fazer esse programa? Como eu gosto de rádio, já ajudei a criar várias rádios comunitárias, trabalhei muito na rádio de Uruaçu, que não era da igreja, mas a igreja não deu conta de montar, passou para outros. Eu sempre mexi com rádio, meu jeitão goiano assim de ser. Então o programa Oração da Manhã foi crescendo, hoje ele tem uma amplitude grande, também tem Oração da Noite, e também a gente publica homilias, algumas palestras dentro da nossa simplicidade, no nosso canal. Eu não tenho vaidade com isso. O aumento disso, a amplitude desse programa começou na pandemia, porque a gente começou a transmitir as coisas pelas redes sociais, muito rudimentarmente, e depois com a morte de Dom Henrique Soares, que é um grande amigo, sofri muito com a morte dele, e ele era o bispo que estava mais nas mídias. E eu senti que ele pedia, continue, vai fazendo, que ele me orientava muito. Então aí eu estou aí com esses programas, não sei até que dia vai, um dia a gente tem que parar,
mas sem vaidade, sem nenhum interesse de me promover, mas simplesmente para evangelizar e ajudar as pessoas a rezar, a descobrir as coisas de Deus. Até, Dom Adair, às vezes as pessoas querem focar em algumas palavras, em alguns gestos do senhor, que eles se julgam forte. Mas tudo que o senhor fala é dentro da igreja, sobretudo o documento da doutrina social da igreja. É a palavra de Deus expressada em livro no seu magistério. Sim, como eu fui formado pelo meu bispo, Dom José Chaves, que também era um homem ainda é, né, muito guerreiro. Então a gente acaba denunciando essas injustiças, essas complicações que nós estamos vivendo no país. Aí o pessoal pega isso. No começo eu tinha muita angústia com isso, mas depois eu deixei para lá. A gente está falando daquilo que precisa ser falado, que precisa ser anunciado, que precisa ser profetizado. E o povo vai recortando e julgando isso aí nas mídias e cria polêmica. Mas eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Não tenho raiva de ninguém. Tem repórteres aí das grandes mídias do Brasil que me xinga, que me escarnece. Mas eu nunca vou atrás disso. Deus tem seu tempo para tudo. Então esse é um tempo complicado, um tempo perverso que nós estamos vivendo, inclusive na nossa república, não tem como esconder isso. Todo mundo está vendo aí a roubalheira, essa coisa toda. Enquanto a gente liga a palavra de Deus com isso, porque quem quer viver o profetismo tem que falar disso. Dom Adair, bispo da Diocese de Formosa, muito obrigado por falar aos nossos amigos ouvintes. Quero agradecer os ouvintes desta emissora que têm dado essa guarida de audiência e a razão da emissora existir é por causa de você, ouvinte. Que Deus abençoe vocês, abençoe sua família, seus trabalhos e que nós nunca desistamos da fé, da nossa igreja e também do nosso Brasil. Muito bem, o nosso muito obrigado a Dom Adair, bispo da Diocese de Formosa. Padre, ouvimos os dois bispos, um assistente nacional, o Dom Adair, que tem programa aqui, falando sobre essas belezas, essas maravilhas do ECC. Como esse setor, esse movimento contribui, padre, na vida da paróquia, como que ele é um braço ali para os sacerdotes, para os vigários, para os diáconos, na vida ali, na realidade do dia a dia dentro de uma paróquia. Meus irmãos, o Dom Anival, né, nos mencionava aqui, nós agradecemos muito ele, primeiramente, pela sua disponibilidade. Ele estava aqui conosco nesse último final de semana passado, porque nós tivemos um encontro aqui em Anápolis, lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá no Jaiara. Nós tivemos essa formação das equipes do ECC, da diocese todo, nosso regional todo, e ali vieram esses bispos, os senhores bispos, excelências reverendíssimas, que eles estavam conosco ali naquele momento. E uma coisa que, como o Dom Danival destacou aqui, é a importância de formar os casais para a igreja. O ECC não é um movimento fechado, ele é um movimento que ele ajuda a inserir os casais nas pastorais da paróquia. Ele é um apoio, é uma ajuda, é uma obra de evangelização. O Dom Adair, o Paulo, ele mesmo mencionou o quanto esse movimento na igreja ele cresceu. Hoje nós temos 4 milhões de pessoas que participam e um movimento que já está indo para fora do Brasil. Ele mesmo mencionou que já tem em Montreal, lá no Canadá, e agora vão implantar também em Boston. Então, assim, é um trabalho grande que tem pela frente, é um trabalho realmente que vale a pena. Dom Anival, eu lembro ele quando ele foi eleito bispo da igreja. Eu estava em Roma nesse período e os irmãos de diocese dele, quando ele era ainda padre, falavam como que ele realmente é dedicado, como que ele é realmente uma pessoa tranquila, assim, de muito próximo, simples. E ele está fazendo um belo trabalho aí nesse movimento do SCC. Então, Dom Anival, boa missão aí com o SCC, boa missão aí como bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. E o Dom Adair é tão conhecido, né, aqui na Rádio Voz, o tanto que ele fala todos os dias. Eu mesmo, de vez em quando, eu escuto, quando às vezes ligo o carro, tô saindo, está lá o Dom Adair nos comunicando. E ele era muito próximo, né? Ele é muito próximo do nosso bispo Dom João. E ele mesmo menciona a respeito do Dom João. Muito obrigado, Dom Adair. Nós agradecemos muito aí pela participação. E, meus irmãos, o Dom Adair destacou, Paulo, sobre os 55 anos do SCC.
já é um encontro maduro, já é um encontro que tem muita experiência. Ele falou de 4 milhões hoje, mas eu imagino os outros mais de 4 milhões no passado, de tantas pessoas que o SCC já formou. Na paróquia é um movimento muito presente e vivo, especialmente na nossa diocese. Nossa diocese quase todas as paróquias possuem. Então, realmente, você, casal que está ouvindo o nosso programa, não conhece ou ainda não fez, você que é casado na igreja, precisa ter o sacramento, você então pode procurar o seu pároco, as pessoas aí da sua paróquia. Nós aqui também da paróquia São Pedro de São Paulo, em breve teremos, e você, os que estão na nossa região, estaremos com, quem ainda não participe, não fez, nos procure. Agora, eu tive a oportunidade, Paulo, de dar o pernoite, né, passar fornecer a casa como um local para repousar o padre Lindenberg, que estava conosco, que ele é que nesse encontro que ele veio, ele é o assistente do Centro-Oeste, do Regional. Ele é o padre diretor espiritual. Ele estava comigo ali falando realmente como que é grande esse movimento. Então, muito obrigado, nosso irmão, Dom Adair. Boa missão aí para o senhor, o nosso substituto do Dom Henrique, né? O Dom Henrique faleceu, mas deixou o Dom Adair também como seu sucessor aqui na frente das redes sociais. Você que não segue ele ainda, siga o Dom Adair também nas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, onde ele tem o seu canal. É verdade, Dom Henrique Soares faleceu, mas ele é tão bom que sempre a gente tem vários temas dele desenvolvidos aqui na emissora, como também do Padre Léo, que também já veio falecer, mas sempre a emissora que passa alguma situação deles, de temas desenvolvidos. E também, Padre, a gente está vivendo esse período da Quaresma, aqui sempre tem alguns quadros que desenvolvem sobre a vida dos santos, né? No início eu perguntei para o senhor como que é puxado a vida de um padre, né? Mas se a gente reportar as realidades dos santos, né? A gente vê que os padres ainda têm que evoluir muito, os leigos nem se falam, né? Porque nada melhor do que a pessoa também acompanhar, viver, ler sobre a vida dos santos. De repente é uma boa sugestão para esse período da Quaresma, Padre. É verdade, porque assim, os santos, eles nos ensinam realmente aquilo que a gente está buscando aqui nessa vida, nos ensina a amar. Santo Agostinho falava, a medida do amor é amar sem medida. E Dom Manuel também repetia isso várias vezes, essa frase. Assim, meus irmãos, é como que realmente a gente tem que aprender mais a amar. Não existe realmente trabalho difícil, não existe compromisso difícil, existe realmente o amor que nós colocamos nisso. E se a gente tem amor, a gente consegue tempo para tudo. Paulo, eu sempre fico assim, eu medito as coisas, eu fico pensando, e eu também até já falo várias vezes na missa, algumas vezes já mencionei aqui na São Pedro de São Paulo. Se a gente tiver interesse pelas coisas, a gente faz. Uma pessoa às vezes fala assim, mas alguém te convida, vamos pescar lá na Araguaia esse final de semana. Se a pessoa for um apaixonado pela pesca, alguma forma ela vai dar na sua vida de chegar até a canoa, colocar a canoa no rio. Por quê? Ela vai arrumar, se a desculpa for, se a dificuldade for o trabalho, ele vai arrumar um substituto. Se a esposa falar assim, não, mas nós temos filhos, sei lá, nós temos os filhos para levar na escola. Não, nós vamos arrumar, nós vamos falar para a pessoa que eles vão faltar. Mas tem a mamãe e a sogra. Bota ela junto aqui na canoa também, vamos embora para o Araguaia. Se a gente quer, a gente consegue. Então, para vida de santidade, você tem que querer. Você tem que realmente amar esse ideal. Então, meus irmãos, tem muito serviço? Tem, mas a gente pode fazê-lo. Faz com amor, não reclama, como nós ouvimos aqui hoje, nesses nossos irmãos sacerdotes dizendo para nós. Padre, até eu lembro que no início da Quaresma, se não me falha a memória, foi na quarta-feira de cinzas, o senhor falou, porque Deus é que sabe de tudo. De repente pode ser a última Quaresma, a última quarta-feira de cinzas da nossa vida. O que eu quero dizer é isso, sobretudo nós, leigos, imagino vocês sacerdotes, por exemplo, os padres, eles celebram as missas como se fosse a primeira, a única e a última, porque eles não sabem se vão ter a oportunidade de celebrar uma próxima. E nós também, leigos, temos que estar nessa disposição, fazer tudo bem feito, Padre, porque o futuro pertence a Deus. É verdade, Paulo. Aqui hoje eu estou lembrando de outra frase também, que é de São João da Cruz. Onde não tiver amor, coloque amor que você vai colher amor. Em que sentido? Você coloca amor no que você está fazendo. Esse tempo da Quaresma aqui, conforme o Paulo falou,
realmente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade. Eu não estou falando assim que você vai morrer, não. Eu estou falando assim que a gente não sabe se a gente vai estar na igreja, se a gente vai ter outra oportunidade de rezar tão bem como essa. Deus está te dando mais uma chance, aproveita. O tempo voa, o tempo foge, o tempo ele escoa nas nossas mãos. E se a gente não aproveitar o que nós temos hoje, e qual é que vai ser a sua melhor quaresma da sua vida? Essa, porque é a única que você tem. A dos outros anos já passou. A do ano que vem você não sabe se você vai chegar. Então vamos aprofundar, vamos vivenciar melhor esse tempo de conversão. E depois, depois a gente então, em cada Santa Missa, a gente tem que ter esse pensamento. Para a gente poder participar da missa, eu tenho que ver essa missa como única. A única que eu possuo ali, e é o único sacrifício de Jesus que ele realiza por mim naquele momento ali, é o mesmo sacrifício de Jesus que ele realizou na cruz. Então assim, se nós tivéssemos todo esse olhar sobrenatural, cada missa realmente representaria um grande marco, um grande momento de conversão. A gente entraria na igreja de uma forma e sairia de outra. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe muito a sua participação hoje, nesse domingo, na Santa Missa. Até eu lembro, padre, não sei se foi um sacerdote daqui ou de outra região, que falava que se as pessoas conhecessem pelo menos 1% do que é a Santa Missa, na Santa Missa tinha gente até nos telhados, porque saberia o que era. E Santo Agostinho, né, esse grande Santo Agostinho, aquela célebre frase dele: tarde te conheci, tarde te amei. Oh, beleza, tão profunda. De fato, o Padre Pio dizia que se a gente... É até um livro aqui dos Franciscanos da Imaculada. Eu lembro desse livro. Assim, eu não sei se você vai achar ele para comprar, porque espero que tenha aqui nos Franciscanos ou lá na Ágape. O Jesus Nosso Amor Eucarístico. Lá o Padre Stefano Manelli, que é fundador dos Franciscanos da Imaculada, fala no livro, né? O Padre Pio dizia: se o dia que a gente entender a Santa Missa, vamos ter que todo mundo colocar nas igrejas um monte de polícia, porque vai vir uma multidão gigantesca ali atrás da Santa Missa, que vai ficar até difícil de organizar. Se a Nápoles inteira entendesse o que é a Santa Missa, as nossas igrejas, meus irmãos, não iria caber. Iria ter que pegar estádio Jonas Duarte, ia ter que pegar a agropecuária, ia ter que pegar aí locais gigantescos para todo mundo, centro de convenções, para todo mundo participar da missa, e todo mundo entendesse o que é a Santa Missa. Mas nós que compreendemos, façamos o nosso melhor, nos entregamos totalmente, realmente aproveitemos esse tempo da quaresma para crescer espiritualmente com Jesus Eucarístico. Padre, estamos querendo ir para o final do programa, mas antes o senhor tem alguns recadinhos aí: terço cantado, procissão, missa 16 horas, realidades bonitas que estamos tendo na Catedral do Senhor Bom Jesus, etc. Muito bem, meus irmãos, vamos lá para os nossos avisos de hoje. De fato, como o Paulo mencionou aqui, tem algumas coisinhas. Vamos por parte. Primeiro, a nível da Diocese, a Catedral do Senhor Bom Jesus comunica que já iniciou-se a Lécio Divina. A Lécio Divina ela é uma meditação da palavra, uma meditação orante. Então eles já começaram agora, e todo sábado eles têm ali às 19h30 lá na Catedral a meditação da Quaresma. Depois temos também agora a nível diocese ainda, convidar todas as pessoas para participar, né, nas procissões de penitência. Eu não sei se na sua paróquia tem. Eu creio que deve ter, porque normalmente as paróquias todas têm as procissões de penitência. Então participe aí também da sua procissão. Se não tem na sua paróquia, vai na do vizinho, na nossa São Pedro, quem quiser participar, toda sexta-feira às 5h45. Nessa próxima será na São Pedro, na Matriz São Pedro de São Paulo. Então participe, vamos rezar. Na paróquia ainda nós estamos com um novo horário de missa, Paulo, às 16 horas. Missa para os idosos no sábado, às 16 horas para as pessoas idosas ou aqueles que cuidadores de idosos ou aqueles que não conseguem ir na Santa Missa. É uma missa ela não é demorada, pela condição do idoso ali. É uma missa que realmente pode te ajudar. E por fim o nosso terço cantado, agora está começando, né, na paróquia nossa. É um terço cantado conhecido aqui em toda Anápolis, porque nós temos agora no dia 21 de março, às 19 horas, no Centro de Exposições Agropecuária, que é na BR, indo lá para Interlândia. Às 19 horas o terço cantado. O que é um terço cantado? Rezamos o terço, cantamos ele, depois serve-se as comidas típicas de festa de meio de ano, de paróquia. Então você é o nosso convidado também. Padre, o que é a reflexão que o senhor pode fazer para tantos que nos acompanham neste momento, sobretudo sobre essa liturgia da qual o senhor já explicou muito bem? Reflexão. Olhar para Jesus, nosso Senhor, no Monte Tabor, que está
brilhando, refletindo, transfigurando, refletindo a glória do céu. E olhar para Jesus, mas não esquecer que realmente quando chegar o momento da cruz, você tem que lembrar dele aqui agora, na sua vida, como ele está antecipando para todos nós a glória. Meus irmãos, vamos celebrar bem essa quaresma, mas olhando para a salvação que está muito próxima de cada um. Padre, por fim, pedimos a bênção para tantos que nos acompanham neste momento. Às vezes algumas pessoas enfermas, em casas, acamadas, no carro, fazendo uma ou outra situação, mas sintonizado lá na 107.7. Meus irmãos, uma bênção especial para você que está nos acompanhando nesse dia, na sua casa, como o Paulo falou. Uma bênção especial para toda a sua família, viu? Essa bênção aqui que chega no seu coração, especial para a sua necessidade que você está passando aí. Eu sei como tem tanta gente sofrendo. Vamos então confiar na graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, e de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.